Para começar, eu queria te perguntar uma coisa. Como é tocar o Keza-D na íntegra, 20 anos depois? Assim, passa um filminho na cabeça de toda a trajetória da banda? Quase 30 anos de sem dúvidas, São 20 anos, né, de Keza-D. E como você bem mencionou, foi realmente um divisor de águas na nossa carreira. É o disco que a gente, vamos dizer assim, que toca mais músicas desse disco em todos os shows, né? E ver que 20 anos depois é um disco ainda muito forte, né? Muito atual, né? Tanto de coisa técnica de gravação como de temática, né? De falar das coisas, o povo na rua e etc. Refuse Resist, né? Que é uma música que lida muito com isso. E tocar ele, lógico que a formação é diferente, né? O Max e o Igor não estão com a banda, o Derek está com a gente desde 98, né? 98 e já fez esse disco e refez esse disco várias vezes. Mas é legal pra gente também tocar músicas como Clenched Fist, por exemplo, que a gente nunca tinha tocado ao vivo. Que eu me lembro, a gente nunca tinha tocado, nem com o Max, nem com o Igor, nem com ninguém, né? E The Hunt também, que a gente tocou recentemente, né, no Rock in Rio, no palco Sunset. Então é um disco realmente que o fã do Sepultura reconhece muito bem e mostrou um Sepultura diferente, né? Até então a gente era muito comparado com Slayer, né? Que era natural, Slayer sempre foi uma grande influência da banda e tudo, mas com Keza-D, a turnê que a gente fez do Arise, né? Que foi o disco antes, de 2 anos pelo mundo, etc., a gente começou a usar as coisas da música brasileira, né? A música ficou um pouco mais groovada, começamos a usar algumas coisas de percussão, né? Para fazer alguns sons extras. Tem a música que chama Caioas, né, que é da tribo aqui do Brasil, acústica, com até pegadas meio de música sertaneja, né, de raiz, da viola e tudo. Então a gente começou a explorar um pouco mais essa coisa do Brasil, o que colocou o Sepultura num lugar especial assim na cena mundial. Né? Uhum. E pra você, Derek, você que não era um vocalista quando o Keza-D foi lançado, em 93, como é executar todas as canções desse disco, já que o Max era o... Tocando essas músicas do Keza-D foi muito bacana para mim, porque eu lembro quando comprou esse CD, foi morando em Nova York e escuta muitas coisas de hardcore, punk rock, mas esse CD é diferente do Rise porque esse sentimento do CD é mais hardcore, eu acho. Mas é muito bacana, eu toco todas as músicas e tem muitos memories e coisas boas na minha vida e é bom, muito bom. Boa experiência. Agora, Andrés, uma coisa, são muitos clássicos, né? Refuse, Resist, Territory, Manifest. Sim. Você acha que o Keza-D é o disco mais importante da história de Sepultura? Dá pra gente cravar isso? Porque a gente tem o Roots também, que é um excelente disco, o Arise, como você mesmo citou. A gente pode cravar isso, que o Keza-D é o disco mais importante? Ou seria muita precisão? Eu acho que não, eu acho que ele é um dos mais importantes sem dúvidas, né, Como eu disse, por esse aspecto de colocar o Sepultura num lugar especial, né, de ter essa coisa do Brasil um pouco mais forte, né, o Igor também explorando um pouco mais do lance do groove, da batera, né, como um baterista brasileiro, tem essa coisa naturalmente, né, no jeito de tocar, mas eu considero o Keza-D tão importante quanto o Against, por exemplo, que foi o primeiro disco que a gente fez com o Derek, 98? E que foi um dos mais difíceis, 98, que foi um dos mais difíceis da nossa carreira, né? Mas esse disco foi tão importante porque ele manteve a banda unida, né? Eu, o Igor, o Paulo, depois com o Derek entrando quase que 1 ano depois da saída do Max, né? A gente já estava no processo de composição, tentando achar toda a estrutura da banda nova, porque quando o Max saiu, a gente não perdeu somente o vocalista, né? Perdemos o empresário, perdemos toda a confiança da gravadora e toda aquela estrutura que o Sepultura demorou 10 anos para construir, né? Então a gente começou do zero, procurar um vocalista, procurar um empresário, né? Procurar um produtor para fazer o disco, etc. Então todo esse processo foi muito difícil e muito confuso, né, na época, assim. Mas a importância do Against é brutal, né, é fundamental. Sem ele o Sepultura realmente não teria forças para continuar a seguir o caminho. E outros discos também, acho que o próprio Kairos, né, o primeiro disco com a Nuclear Blast, que também foi muito importante, uma nova fase da banda do Sepultura.
Mas claro, o Chaos AD foi lançado ali no meio da década de 90, o metal era muito mais popular, é um disco realmente emblemático e sem dúvidas é um dos mais importantes, mas não dá para definir ele como o mais importante, acho que não tem o, né? Cada um tem uma consequência do passado, cada disco foi importante na construção da história da banda, né?